Caríssimos irmãos, irmãs, prezados internautas, estamos iniciando esta semana, segunda-feira, dessa 14ª semana, e é-nos proposto uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18, onde traz para nós duas realidades que são importantes nós percebermos e analisá-las. Duas realidades difíceis, duas realidades problemáticas, duas realidades que aparentemente sem respostas. É o caso de uma mulher que sofre há 12 anos com uma hemorragia, estava incurável, 12 anos sangrando, 12 anos considerada como impura, 12 anos afastada do convívio das demais pessoas da comunidade, devido aos próprios ritos litúrgicos do seu tempo, que considerava aquela realidade impura e, portanto, naquela impureza não poderia tocar uma pessoa para que outra pessoa não ficasse impura. Não poderia sentar num certo banco da igreja, numa cadeira, para que outra pessoa não sentasse no mesmo lugar e pegasse a sua impureza. Ou seja, uma realidade de sofrimento, uma realidade de grande dificuldade. Por outro lado, existia uma outra realidade pior ainda. Daquela criança, filha de um chefe, que está morta, está lá na sua casa, rodeada pelos tocadores de flautas, pelas pessoas alvoroçadas, pelas pessoas chorando, pessoas se lamentando, mas sobretudo a realidade ali essencial que estava no centro, a morte daquela menina. Então são as duas realidades com as quais nós nos deparamos hoje. Uma realidade de sofrimento incurável, uma outra realidade de morte. O que se coloca no centro dessas duas realidades é justamente a pessoa de Jesus. Jesus está falando, ensinando, quando esse chefe, que é pai dessa criança, se inclina profundamente, se joga aos pés de Jesus para dizer: minha filha morreu. E Jesus se dirige à casa desta pessoa. Na caminhada, acontece algo significativo. Essa mulher que estava nessa realidade de grande sofrimento, ela toca Jesus. E a partir do momento que ela toca Jesus, toca o seu manto, ela é curada. Jesus olha para ela e diz: filha, tua fé te salvou. Jesus continua a sua caminhada. Ao chegar na casa daquele chefe, onde a criança estava ali morta, Jesus pede que todos se retirem e diz: ela está dormindo. Jesus toca aquela criança e ela se levanta. Então é interessante nós percebermos estes dois fatos, esses dois acontecimentos. Em um acontecimento, Jesus é tocado. No outro acontecimento, é Jesus que toca. E é importante nós percebermos, na realidade em que Jesus foi tocado, aquela mulher se curou. Era uma mulher impura, doente, que ninguém poderia se aproximar para não pegar a sua doença, mas ao tocar em Jesus, ela não adoeceu Jesus, mas ela obteve a pureza de Jesus, tornou-se pura, curada. Então ela tocou em Jesus e encontrou a cura. A outra realidade, Jesus toca a criança e a criança volta a viver. Então é interessante nós percebermos a importância da presença de Jesus no mundo. Quando tocado, ele cura, e quando ele toca, faz retomar a vida. Então esse é o Jesus que nós acreditamos. É aquele Jesus que passa entre nós, que nas realidades de dificuldades, nós o invocamos, nós o procuramos, e nós alcançamos dele
a cura dos nossos males. Mas é esse Jesus também, que nas realidades aparentemente sem solução, quando Ele toca, aparece uma solução. Então nós acreditamos nesse Jesus e queremos esta semana caminhar com esse Jesus, que Ele possa passar entre nós, dissipando os males, dissipando essas realidades de sofrimento, dissipando essas realidades de morte. Vivemos num tempo de pandemia em que tantas pessoas sofrem com suas enfermidades, tantas outras morrem por causa dessas mesmas enfermidades. Aí somente a presença de Jesus é que pode ser a resposta na vida dessas pessoas. Somente a presença de Jesus é que pode passar neste mundo dissipando os males, as enfermidades, as doenças e a morte. Mas é interessante, é necessário que nós o procuremos. Nesses momentos difíceis, também são momentos de nós nos voltarmos para Deus. Nós olhamos o Evangelho de Mateus de hoje, no capítulo 9, versículo 18. Quem procurou Jesus era um chefe. E a gente sabe, chefe é aquele que manda. Chefe é aquele que tem toda uma autoridade. Chefe é aquele que conduz. Mas no momento de sofrimento da sua filha, no momento de morte de uma pessoa sua, ele agora caiu em si e percebeu que ele não é o dono da vida, não tem o poder sobre a vida, mas existe alguém que tem o poder sobre a morte, o poder sobre a vida. É Deus, é Jesus Cristo. Por isso, quando ele se depara com Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, ele se inclina profundamente para pedir esse favor a Jesus. Isso também serve para nós nesses momentos difíceis. Às vezes tantas pessoas vivem como se Deus não existisse. Tantas pessoas vivem sem nenhum sentimento religioso e muitas delas sem nenhum respeito pelo sagrado. Que esses momentos difíceis da nossa existência, esses momentos difíceis na vida da humanidade possam servir para que possamos perceber que existe alguém que está para além desses sofrimentos, está para além da morte e tem o poder para agir tanto nas realidades de sofrimentos como nas realidades de mortes. Que assim nós o invocamos, que é o próprio Jesus Cristo.